Voltamos, pessoal. Bom dia para quem está ouvindo. Hoje a gente trouxe uma pessoa super importante aqui no meu atendimento, que eu acabo acompanhando desde o início do processo aqui, que é a Bion. E como convidado especial a gente trouxe o Caio, que é responsável direto aí pela Bion e da parte de mobilidade elétrica. Então, Olá, bom dia. bom dia, Caio, tudo bem? Tudo ótimo, e você, Vana? Tudo certo. Hoje a gente está fazendo um encontro diferente aqui, né? Exato. Especial. Caio, a gente teve um reconhecimento super especial para vocês ali no nosso congresso, que foi em relação a ser o melhor uptime de estações da nossa base. E eu queria entender um pouquinho contigo como que foi toda essa trajetória. Queria que você contasse um pouco como que a Bion entrou realmente no mercado de mobilidade elétrica. Eu vou deixar aberto aí para tu falar e qualquer coisa aí tu vai me sinalizando, tá bom? Tá. Bom dia, pessoal. A Bion, ela nasceu, né? Ela é uma empresa que ela quer trabalhar com energia sustentável, né? Então a gente já atua, a gente nasceu na parte solar muito forte, tanto no Mercado Livre quanto integração solar. E a gente mapeou essa demanda, né, que está surgindo no passado, estava surgindo e agora está consolidada e cada vez maior, que é a necessidade por infraestrutura de recarga veicular, né? Então, a Bion, por ela fazer parte de um grupo empresarial que possui alguns pontos estratégicos de grande frequentação de público, né? A gente falou, vamos entrar ali. Uma das empresas do grupo é um shopping, o Shopping Vitória, aqui no Espírito Santo. E o Shopping Vitória foi um dos primeiros locais aqui no estado que tiveram essa infraestrutura de recarga veicular, equipamentos AC, que já tinha ali uma busca, já teve uma repercussão grande, e a gente se uniu para poder fazer, de fato, um eletroposto com uma infraestrutura melhor, mais robusta, com um número de equipamentos de recarga, né? Inclusive com um carregador rápido. Então, a gente teve aí essa validação da tese de que teria uma grande procura, com a ajuda da Voltbras, né? A gente mapeou quais seriam os locais mais estratégicos, onde a gente teria um aproveitamento maior ali diário de número de recarga e quantidade de quilowatt-hora sendo consumido, e a gente teve essa confirmação e até superou, né, em relação ao nosso planejamento, nossas projeções, principalmente em relação à procura pelo carregador rápido, que ele virou aqui uma utilidade pública, né? As pessoas contam com essa infraestrutura para poder recarregar e de forma mais rápida e partir para fazer suas coisas. Perfeito. E teve alguma virada que você entendeu ali no teu início, né, da tua trajetória ali, que quando você começou a atuar no setor, alguma coisa que fez você, bom, vamos trabalhar por aqui, vamos olhar para esse lado, assim? Esse crescimento do mercado, né, de veículos elétricos, ele já estava demonstrando já uma tendência de crescimento, né? Eu acho que agora a gente está culminando num boom, né, com outras montadoras que não faziam parte ainda de um share do mercado entrando, e também o mercado nacional de marcas tradicionais também introduzindo suas versões híbridas e elétricas, né? Então ali foi assim, um alerta, vamos aproveitar essa crescente aí e largar na frente para a gente poder suprir essa demanda. A gente tem percebido bastante, né, vindo bastante montadoras para o Brasil e acabando tendo uma necessidade aí das concorrentes também agregarem muitas vezes um veículo elétrico, uma parte de mobilidade dentro dessas empresas. Então, acho que é uma consequência mesmo do cenário, como ele está se construindo, né? A gente
anteriormente, ali no ano passado, acho que isso era até meio... ficavam meio receosas, né, com o futuro da mobilidade elétrica, e hoje eu tenho visto que existe uma confiança, existem empresas se posicionando, e eu acho que vocês se anteciparam legal, então colocaram estações em lugares estratégicos, né, que a gente tem um resultado super legal nessas estações, e de fato, essa análise que você fez anteriormente, essa virada foi muito importante para o projeto de vocês, sim, já naquele momento. E falando um pouco aí sobre esses marcos e esses sucessos que vocês têm tido nessa operação, o que você acredita que tenha sido um diferencial para alcançar esses resultados e a Bion estar onde a Bion está hoje, sabe? Com essa projeção, com essa intenção de crescimento. É um setor que a gente tem observado assim, que ele tem muito a amadurecer em termos de estabilidade de operação, né, em relação ao cliente mesmo, assim, muitas vezes a pessoa ela adquire o veículo elétrico e ela tem dificuldade, diferente, né, do que toda a história de abastecimento do veículo é muito assim, aqui no Brasil principalmente, lá fora você até encontra alguns, é mais comum você ter um autosserviço, né, aqui é comum você parar no posto de gasolina e confiar ali, alguém vai abastecer o seu tanque, alguém vai olhar lá e fazer uma mágica lá, repor sua água, etc. Então, isso do autosserviço é uma necessidade cultural que está muito forte ainda no brasileiro, né? Então, a gente reparou que investir num suporte rápido, né, atencioso, e você facilitar para o motorista ali essa recarga, eu acho que é o grande diferencial hoje que deve ser apostado, né, para qualquer operação. Então, uma lição aprendida, uma das lições aprendidas, né, a gente não tem uma operação perfeita, mas algo que eu recomendaria para qualquer um que está entrando, pensa assim, em dar o suporte, porque as pessoas, e não é só pessoas mais idosas, ou enfim, todo mundo tem dificuldade em algum momento ali para poder fazer a recarga, por ser um autosserviço. Então, o nosso diferencial, a gente sempre buscou ter uma comunicação muito clara ali, né, no ponto de recarga, e um atendimento atencioso, rápido. Acho que esses aí são os principais para a gente poder ter uma operação saudável e bem-sucedida. Perfeito, eu acho que vocês fazem isso muito bem, né? A gente tem bons relatos aí, tanto de operacional e de vocês mesmo, né? Sempre que precisa fazer alguma manutenção, algo físico nesse carregador, ou realmente esse contato direto com o motorista ali, trabalhar o máximo possível essa excelência nesse atendimento. E o que vocês entendem hoje que foi um desafio, assim, e que vocês pensam que já está superado ou estão superando aí na parte de mobilidade? Eu acho que o principal desafio é como eu falei lá no início, né? As pessoas, quando a gente estabelece um ponto de recarga, as pessoas começam a olhar, independente se você é uma iniciativa privada, está no local privado, as pessoas começam a te olhar como utilidade pública, né? Isso é bom no ponto de vista de que você está tendo essa percepção e as pessoas utilizam aquela infraestrutura. Mas também traz uma pressão para que isso funcione de forma estável e mais fácil para o usuário possível, né? Então, desafios que a gente tem são relacionados a manter ali uma operação constante e confiável e estável, né? E todo mundo que trabalha com esse setor sabe que são muitas variáveis, né? Você tem o hardware ali, você tem o equipamento, mas você também tem a rede de energia, você tem a conexão com a rede, você tem o servidor, você tem a interface com o usuário ali, o aplicativo, então muitas variáveis que é necessário, é o grande desafio, né? Respondendo a sua pergunta, você conseguir
blindar todos esses pontos, que é uma cadeia, né? Qualquer um ponto de qualquer touching point ali que você tem que romper, a cadeia toda ela é impactada. Então, o desafio é realmente você montar essa rede onde você consegue monitorar e reparar rapidamente quando houver alguma instabilidade, algum problema ali nessas configurações. Sim. E tu enxerga alguma mudança que tu teve que fazer estratégica ou até mesmo tecnológica que foi decisiva para vocês? Sim, nós entendemos que investir em conexão é algo assim fundamental, tanto de energia quanto ali com a rede de internet, né? Isso aí foi uma adaptação que a gente fez de ter uma infraestrutura que realmente consegue ter robustez, porque senão você tem falhas, os equipamentos são sensíveis, né? Então eles são, acho que até por questões de segurança, né? Por via das dúvidas, deixa eu ficar offline, por via das dúvidas, deixa eu desarmar, por via das dúvidas, deixa eu parar. Então, fazer com que essa infraestrutura seja robusta foi uma adaptação que a gente fez que melhorou bastante aí a nossa estabilidade operacional, né? Perfeito. E vocês têm hoje um motor de crescimento dessa base de usuários, algo que você faça que atrai esses usuários? Como que é isso hoje? Hoje a gente conta muito com uma divulgação orgânica, né? A gente está num ponto muito de alta visibilidade, né? Os shoppings em geral, acho que no Brasil todo, é um local que ele marca todos os checks da listinha ali de local ideal, porque é um local frequentado por público que, né, muitos possuem veículo elétrico, é um local onde você tem segurança, você tem ali a facilidade de parar o seu carro, é um local onde geralmente você vai para passar um tempo a mais, então a gente não precisa de fazer esse investimento com muito esforço em divulgação por estarmos num local central. Mas, sem dúvida, que se a gente tivesse em algum outro local onde marcasse todas as bandeirinhas também né, que é um local bom para você ter uma operação, mas que não tivesse uma visibilidade muito grande, eu acho que é necessário você fazer uma divulgação. Acho que o digital, ele conversa muito com esse público, né? Então, a gente faz uma divulgação também de marketing digital, mas especificamente a nossa operação aqui, ela não é tão dependente disso. A gente tem um outro eletroposto que a gente está também ampliando ele num hospital, na Unimed, aqui na capital também, no Espírito Santo, que é também um outro local que a gente estrategicamente mapeou, estacionamento cheio de carros elétricos, não carregando, né? É um local onde tem médicos, muitos médicos possuem veículos elétricos, pacientes também que vão lá, acompanhantes. Então, a gente está contando, a nossa estratégia principal agora está sendo, vamos em locais onde é fácil, já tem o acesso e não é tão necessário fazer esse impulsionamento. Perfeito. Isso que tu trouxe de fazer uma boa escolha de local, né? É algo que a gente bate bastante aqui, que isso vai definir toda a tua estratégia de divulgação, né? Às vezes, igual tu trouxe, esse local mesmo faz a divulgação por ele mesmo nos traz novos usuários, novos motoristas, então uma coisa muito mais passiva por uma boa escolha, né? Que vocês fizeram ali de se posicionar nesse modelo de negócio, nesse local. Então, acho que isso é realmente um ponto que eu vejo o resultado de uptime de vocês muito nessa estratégia, nesse lugar, né? E como que está sendo hoje para vocês conciliarem aí essa disponibilidade que é alta, né? Mas que gera um custo provavelmente
grande, né, operacionalmente. Como é que vocês estão fazendo isso? Bom, a gente faz parcerias com os estabelecimentos que a gente está localizado, né, onde a gente monta a nossa operação. E uma coisa que dentro dessa estratégia de atratividade, também a identidade visual é algo muito importante. No nosso eletroposto do shopping, a gente fez questão de investir em uma identidade visual bastante chamativa, moderna, que comunica com o segmento, né? Então, é algo que, além de você se posicionar como, ó, estou aqui, né? Também faz parte da experiência do usuário. E respondendo o que você perguntou sobre o custo, né, de você estar localizado em locais assim de alta demanda, de parceiros que possuem geralmente um custo alto para você estar ali, é a formação de parceria, né? Você está trazendo para ele uma comodidade para os clientes dele, né? Então você consegue negociar, por exemplo, um rateio de despesas, né? Você consegue negociar um repasse de verba, você consegue estar presente ali sem pagar um aluguel, porque você está trazendo para esse estabelecimento uma comodidade, um benefício que seria um investimento alto para ele ter, e ele não está investindo nada, no nosso caso. Então, a nossa forma de lidar com esses custos operacionais é muito assim, na base dessa negociação, dessa parceria prévia. Perfeito. E trazendo uma coisa que eu vejo que é muito presente hoje na Bion, né, em todas as trocas, desde o início do projeto que a gente tem, é um pouco da cultura de vocês, a visão de futuro de vocês, e eu queria entender um pouco quais valores, né, ou qual que é a mentalidade hoje que vocês cultivam internamente que ajuda a Bion a crescer, a alcançar o que a Bion está projetando hoje. A Bion, ela tem esse motivador que é trabalhar com energia renovável, né? A energia renovável, sustentável, ela é algo que eu sempre falo assim, que é um privilégio trabalhar nesse setor, porque você está trazendo inovação, sustentabilidade e economia, está impactando significativamente nas pessoas, nos negócios, né? Quando você traz aí uma energia de baixo custo, que é algo que todo mundo tem em comum, todo mundo precisa de energia, todo mundo tem em comum também gastar altos custos com energia. Então, você traz para a mobilidade elétrica uma alternativa aos preços altíssimos, né, de combustível, sujeito à inflação constante. Então, assim, a filosofia da Bion é utilizar a inovação, a tecnologia, em paralelo com a questão sustentável e em paralelo com trazer essa economia, esse impacto positivo para as pessoas. Eu acho que esse é o grande motivador, porque é importante que você esteja inserido num negócio de impacto relevante na sociedade, né? Então, você ter marcar esse impacto positivo em coisas tão importantes quanto a sustentabilidade, a economia, inovação, eu acho que é o que a gente está sempre motivado a estar antenado, como que a gente pode estar cada vez mais trazendo tecnologia, sustentabilidade e economia para as pessoas. Perfeito. E o que vocês imaginam para os próximos anos? Bom, a gente está vendo um mercado muito elástico, se moldando ainda, né? A gente vê aí na China coisas assim, a cada dia uma novidade, carregamento enquanto você está andando num trecho ali de uma rodovia, você parar e a bateria deixar sua bateria lá e pegar outra instantaneamente. Então, assim, a gente está muito de olho no que está acontecendo para a gente estar sempre um passo à frente, se planejando e acompanhando as tendências e estarmos aí sempre podendo oferecer essas soluções de acordo com esse movimento do mercado. É desafiador, né? Porque as inovações não param e a tendência é
de velocidade exponencial aí dessas mudanças acontecerem. Então, a gente tem que estar sempre inteirado e buscando estarmos suprindo necessidades legítimas assim, das pessoas, da sociedade. Perfeito. E você chega a acompanhar algum site ou algum local específico para pensar nessas tendências? Se puder trazer um pouquinho isso para a gente também. Sim, eu gosto desse setor, né? É algo que eu acompanho, eu consumo conteúdos assim sobre tecnologia. Eu eu sempre fico acompanhando. Eu mencionei a China e os possíveis caminhos, né, que o segmento pode tomar. Eu acho que você está olhando o que as grandes empresas lá fora estão fazendo. O YouTube é uma fonte riquíssima. Se você souber pesquisar ali sobre tendências de mercado, quais são as tecnologias que estão sendo aplicadas, o que está sendo feito em termos de protótipo e que está tendo um impacto de comodidade, de economia para as pessoas. Então, acho que é fundamental a gente estar sempre acompanhando. Feiras também são fundamentais, estar participando, né? Eu estou movimentando aqui para poder participar de feiras, principalmente internacionais, para saber o que em mobilidade elétrica e em energia renovável, né? Para a gente poder ver o que a gente pode estar alinhando e se planejando para poder incluir nas soluções que a Bion oferece. Perfeito. E alguma iniciativa que tu imagina aí aos próximos meses de expansão? Ou tem alguma tecnologia de fato que tu imagina que está no teu radar aí? Como é que tá isso? Até agora, assim, parece que não tem nenhuma tecnologia disruptiva que vai mudar, ainda bem, né? A gente está muito engajado com as estações de recarga, mas nada ainda que mudaria a nossa operação em termos da frente nossa de recarga veicular, não. O que a gente tem pensado bastante e feito análise de viabilidade operacional e financeira é a gente trazer a energia solar para abastecer as nossas operações de recarga veicular. Isso aí vai trazer não só a questão sustentável, mas também autonomia para a nossa operação e a margem do negócio ela aumenta significativamente porque a energia solar ela é muito mais em conta do que você pagar o valor ali cheio da concessionária ou depender de que os seus parceiros estejam inseridos no mercado livre para que essa energia tenha um impacto menor ali na sua receita líquida. Perfeito. Voltando um pouquinho ali que a gente tinha falado da parte de identidade visual de vocês, que você entende hoje como um diferencial também, o que tu tem feito, que tu imagina que realmente impacta, assim, nessa identidade, ou realmente nesses eletropostos, o que tu tem criado ali que tu imagina que está representando esse resultado hoje? O eletroposto é uma grande oportunidade de você agregar mais valor do que só o serviço que ele é prestado, né? Então, a gente está com um olhar muito de mídia e naming rights, a gente tem trabalhado dessa forma, né? Quando você tem uma identidade visual atrativa, você consegue trazer um parceiro que pode ter interesse ali em estar colocando a sua marca, né? Isso vira um novo negócio, né? Você tem ali um naming rights que você pode renovar a cada 12 meses, a cada, né, período que você estabelecer, e você traz atratividade, você traz para a sua marca uma presença de uma outra marca interessante, então isso é importante também, você não colocar qualquer marca, você se identificar com uma marca onde você gostaria de estar atrelado, colado naquela imagem ali que você acha legal. Então, é algo que, assim, já é outra tese validada, assim, a identidade visual, onde você traz parceiros que entendam que estar presentes ali vai agregar para eles, agrega para nós também, e traz a questão do que a gente estava falando antes, que você comentou, sobre como diminuir o peso de investimento da operação.
Perfeito. E eu queria entender um pouquinho agora o que a Voltibras traz para vocês na prática, né, operacionalmente, o que a gente conseguiu, de alguma forma, apoiar ou facilitar esse crescimento da Bion. A Voltibras, ela foi sempre uma parceira muito importante. A gente entrou muito assim inocente, né, idealista. Vamos trabalhar com isso porque é um mercado, é tendência. Vamos acompanhar isso aí. Então, a fonte de conhecimento, de referência técnica e de modelagem de negócio, né, o auxílio aí com modelagem, com análise financeira, com a projeção de números de recarga de acordo com os locais, também aí o suporte técnico que a Voltibras sempre deu para nós, sempre foi fundamental, porque trouxe para a gente uma pecinha do quebra-cabeças que estava faltando. A gente tinha acesso a gente já sabia o que a gente queria fazer, a gente já sabia como fazer, onde fazer. Então, a gente contou muito com a Voltibras para trazer essa visão já, essa experiência com base em outras parcerias que a Voltibras já tem e a gente colocar e adaptar a nossa realidade aqui. Perfeito. Boas notícias. Eu queria, para a gente encerrar aqui, que você pudesse deixar algum recado para quem está no mercado de recarga, ou para os demais players, ou quem está buscando crescer no setor, quem está entrando agora. Um recado aí da Bion, que passou por uma jornada extensa aí no mercado e agora que a gente está conseguindo ter mais estabilidade, realmente ter esse retorno, esse crescimento. Então, deixar você falar aí o que tu imagina. Assim, eu gostaria muito de ouvir de outras pessoas quando eu estava começando, então eu vou ajudar as pessoas que estão começando, né? Eu acho que você, como eu falei, quando você tem uma operação que você consegue colocar num local importante da cidade, enfim, você passa a ser visto como utilidade pública. E então você precisa de montar a sua operação com muita estabilidade. Então, conte com parceiros, principalmente parceiros fornecedores de equipamentos, né? Que você tenha aí uma confiabilidade, uma resposta rápida quando você precisa de fazer qualquer tipo de manutenção, enfim, porque as pessoas cobram muito isso, o que é bom, né? Porque você está sendo visto como algo muito importante ali, fazendo o seu papel. Então, não caiam no barato que sai caro, né? Então, peguem referências contratualmente ali, na hora de comprar seus equipamentos, vejam se seus fornecedores eles conseguem te dar uma resposta rápida o suficiente para que você consiga ter uma operação estável e mais confiável e facilitada para o usuário possível. Perfeito. Eu tenho algumas perguntas da nossa live aqui. Uma delas é sobre o projeto do shopping. Qual é a proporção entre o uso gratuito e carregamento pago no shopping? Houve alguma mudança nesse modelo desde a inauguração? Boa. O shopping, ele oferece, antes da nossa implementação do eletroposto, Bion Energia em parceria com o shopping já oferecia recarga lenta, né? AC, em 3 pontos dentro do shopping como comodidade. Então, eles optaram por manter para não causar um impacto com aquelas pessoas que já tinham esse hábito de utilizar. E foi importante também, a localização ela é separada, ela é distante de onde já estão estabelecidas os carregamentos como uma comodidade para os seus clientes. Então, acho que isso ajudou para que a gente não causasse um impacto negativo, onde aqueles carregadores onde eram gratuitos, eram uma comodidade, se tornaram um serviço pago. Então, eu recomendaria criar um novo espaço, falar que é um local e ter um diferencial, como nós trouxemos, que é a recarga rápida.
Então, a gente não teve, a gente não foi reportado, né, dos nossos parceiros de que foi recebido de forma, era gratuito, agora não é. Então, mantiveram as gratuidades e a gente trouxe a carga rápida como um diferencial, onde foi legítimo a gente cobrar pelo serviço que a gente está trazendo de forma diferenciada. Sim, perfeito. E como que... Eu tenho uma pergunta aqui do Norberto Granato. Como é que vocês lidam com as instabilidades de energia das concessionárias? Aqui, talvez seja um privilégio nosso. A gente não teve problemas, né? A infraestrutura de rede do shopping é extremamente robusta. Eles têm um relacionamento muito próximo com a concessionária local aqui, que é a EDP Espírito Santo. Então, eu vou te falar que a gente nunca passou por instabilidade de fornecimento de energia. A gente tem uma vantagem que é uma energia, ela tem um valor diferenciado, né? Que é por eles estarem inseridos no Mercado Livre. Então, esse nunca foi um problema para nós. Uhum. Perfeito. E tem mais uma pergunta aqui, Caio. Quem faz se a Bion mesmo quem faz as inspeções, manutenções ali das estações, ou vocês têm algum time terceirizado? Como é que funciona isso hoje aí? A nossa equipe de engenharia, ela consegue fazer as manutenções mais generalistas, né? Onde você tem ali circuitos comuns, ponto de conexão com o fornecimento de energia do estabelecimento, a gente consegue resolver. Quando a gente precisa de uma manutenção mais específica do carregador, nós mapeamos parceiros locais que têm essa expertise, que têm esse serviço especializado. Por enquanto, não justifica para a nossa operação ter essa mão de obra tão especializada por demandas que são tão esporádicas, né? Mas eu acho que mapear localmente parceiros especializados e ter, claro, na sua equipe o nível 1, né, de manutenção simples da parte elétrica é o suficiente. Para nós tem sido. Perfeito. Vou encaminhando aqui para o final dessa nosso encontro. Eu queria agradecer, Caio, pela tua disponibilidade. Sempre a gente está aqui em prol de ajudar vocês a ainda mais desenvolver esse projeto e fazer realmente a parte de mobilidade acontecer na Bion. E para mim, que estou acompanhando mais de perto o projeto de vocês, que estou ali desde o início da implementação, eu já tenho para dizer que é uma honra trabalhar com vocês pela cultura, realmente pelo desempenho que vocês têm tido, a boa escuta. Eu acho que isso também torna uma operação que vai ter sucesso, né? Que se diferencia de uma outra operação de insucesso. Então, ter uma gestão que olha para esse projeto com iniciativa, com inovação, é só o resultado que talvez a gente vá ter ainda melhor nesse nosso próximo congresso aí, que a Bion tem trazido durante esse ano. E é uma operação recente, eu acho que é bom a gente trazer isso também. É uma operação recente, uma operação que está mostrando um resultado super positivo, né? Então, dá para crescer se você tiver estratégia, e tudo isso que tu trouxe hoje, a partir desse know-how absurdo que vocês têm aí em Vitória. Então, obrigada. Eu vou chamar a gente aqui para o intervalo, a gente tem um próximo painel, e a gente aguarda vocês aí para esse próximo painel. Combinado. Um abraço, obrigado pela conversa, conte com a gente aqui também. Valeu, Caio.